Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui do Ateliê Flávia Artesã. Nosso vídeo de hoje eu vou fazer o passo a passo dessa pintura, intercalando com vídeos, tá? Vai ser vários vídeos até a gente fazer essa pintura completa, tá? Que é o ursinho com o elefante. Para início, eu vou estar utilizando como base nesse elefantinho o branco. Eu gosto de utilizar o branco diluído, tá? Ó, ele tá diluído aqui. Aí eu vou pintar aqui como base, depois eu venho com os outros tons, que é o cinza claro e o cinza lunar, certo? Esse gráfico, ele é um gráfico da minha apostila de gráfico de ursinhos e ursinhas, tá? Então, se você quiser adquirir a apostila, é só estar entrando em contato no WhatsApp comercial que vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, vamos começar. Eu vou começar aqui de base, como eu falei, com o branco. Eu vou pintar todo o elefantinho. Esse pincel que eu estou utilizando aqui é da Castelo C543, esse daqui é o número 10. Ele tem cerda similar à Marta Tropical. É um pincel muito bom, macio. Ele é bem preciso para pintar. Ó, é esse aqui, ó. E se você é novo, nova aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa teu like, comenta aí abaixo o que é que tá achando do vídeo. Aqui pingou um pouquinho, gente, ó. Eu vou fazer o esfumadinho aqui, ó. Como ele tá bem diluído e é branco, né? Aí não tem muita importância quando acontece isso. Então eu preencho aqui, eu vou preencher toda a parte aqui do elefante e depois eu volto com ele já preenchido. Prontinho, gente, todo preenchido. Aí agora eu vou vir com o cinza claro da Acrylex e com o pincel menor eu tô utilizando aqui a mesma linha da Castelo C543, esse daqui é o número 4. E agora eu vou começar a modelar essas partezinhas aqui do elefante, tá? Essa aqui é a parte da orelhinha dele. Esses pincéis aqui, gente, que eu sempre menciono nos meus vídeos, nas minhas lives, lá na minha página, Flávia Artesã, são pincéis que a gente vende aqui no nosso ateliê, tá? Então, assim, para você que tem interesse em querer adquirir ou tá querendo um orçamento aí sem compromisso, é só estar nos chamando no WhatsApp comercial do ateliê, tá bom? Eu vou estar deixando todos os links aqui na descrição desse vídeo, tá? Inclusive, eu vou estar deixando também o link além do WhatsApp, eu vou estar deixando o link da minha página Flávia Artesã, do meu grupo de pintura do Facebook Ateliê Flávia Artesã e do meu Instagram @flavia.artesã. E aqui eu vou modelando, ó. Aqui o olhinho ele tá um pouco pra cá, né? Próximo à patinha do urso. Prontinho, feita essa parte, eu vou esperar secar um pouquinho e volto trabalhando com a cor cinza lunar para dar profundidade, tá? E agora, gente, depois de secar um pouquinho, eu venho com cinza lunar, o mesmo pincel que eu tô
o C543, número 4, eu vou dar profundidade nessas áreas. Eu sempre costumo trabalhar, gente, ó, pegando a tinta aqui no canto do pincel, vou com pouca tinta, para aqui, ó, na área onde eu vou dar profundidade, tá? Depois que eu dou profundidade, eu não deixo que fique forte, eu vou fazendo esfumadinho para espalhando melhor a tinta. Aqui embaixo também, ó, eu dou profundidade e vou esfumando, certo? Essa parte não pegou, gente, perdão, tá? Eu subi, aqui eu dei profundidade também, ó, em volta da unha. Vou fazer aqui a mesma coisa. Dou profundidade aqui, ó. E vou levando aqui, esfumando pra cima. Aqui é a mesma coisa, em volta da unha. E levo pra cima. As partes que fica mais forte, você vai esfumando para que a tinta ela se espalhe e não fique com aquela marcação. Prontinho, terminada essa parte aqui, né, que eu fiz profundidade, eu vou pintar essa fraldinha logo dele. Eu venho aqui, ó, dou profundidade não, perdão. Eu vou preencher aqui, ó, com azul bebê. E venho aqui, ó, com azul Caltrim e vou fazer a modelagem, tá? Eu uso bem pouquinho porque a área é pequena para pintar, certo? Então, eu vou usar aqui, ó, no cantinho do pincel um pouquinho de azul Caltrim e venho aqui, ó, e vou modelando essa área aqui, ó. Faço isso e esfumo, tá, gente? Aqui embaixo também, ó, esfumo. Sempre deixo o meio um pouquinho mais claro. Pronto. Terminada essa parte, vamos para o balão enquanto tá secando aqui pra gente depois fazer o acabamento. Aqui para o balão, eu vou fazer o preenchimento com o branco diluído. O meu branco eu diluo com água mesmo, tá, gente? Eu coloco água mineral. Coloco clareador, tá? E coloco gotinhas de álcool só para não danificar a tinta, certo? E como vai fazer a mistura de água, né, com clareador, acaba que se a gente não colocar álcool, pode deixar a tinta com mau cheiro, né? Então é isso que eu faço, tá? Mas é simples, é bem simples. Você vai colocando a água, conforme você quer mais diluída, você adiciona mais água, certo? Pronto, preenchido. Aí eu vou trabalhar agora, ó, com o amarelo bebê. O amarelo bebê eu venho aqui, ó, vou pintar um balão. E o outro eu vou estar pintando com um tom de azul. Talvez eu utilize aí o azul soft, tá?
Aí vem, o pincel que eu fiz de preenchimento foi o mesmo que eu preenchi a pele do elefante, foi o C543, o número 10, tá? Esse aqui, ó. Aí venho, preencho aqui, ó, com amarelo bebê. E agora eu vou vir com azul soft mesmo, ó. E vou também preencher esse outro balão. Sempre observando que essa área aqui, ó, do meio eu deixo um pouco mais claro. Eu não venho com muita tinta no meio, não. A tinta eu utilizo mais aqui nos cantos, tá? Aí venho aqui, ó, eu vou por cima mesmo do amarelo bebê para dar aquele efeito de transparência, né, entre um balão e outro. Aí vou levando sempre para o meio, ó. Prontinho. Aí agora a gente vai dar profundidade nesse balão. Eu vou esperar secar um pouquinho. Enquanto ele seca, eu vou vir aqui fazendo os acabamentos desse elefantinho. Agora com o branco, gente, eu vou fazer primeiro o preenchimento do olhinho. O pincel que eu tô utilizando aqui é também da linha da Castelo. Esse daqui é o C523. Aí eu vou preencher também, além do olhinho, eu vou preencher logo a unha. Não esqueça de deixar teu comentário carinhoso e de deixar o teu like, tá, gente? Ajuda bastante aqui no nosso canal, né? O nosso canal a crescer e ainda motiva muito mais a gente trazer vídeos passo a passo para você, principalmente quem é iniciante aí, né? Nesse mundo de pintura infantil. Então, assim, a gente procura trazer com muito carinho os vídeos aqui para vocês. E eu espero que ajude aí, né? Quem é iniciante. E são dicas que a gente traz aqui, né? Ajuda até quem já pinta há muito tempo, né? Então não esquece de se inscrever não, tá? Se inscreve, compartilha aí com teus amigos, para estar nos ajudando também. Aí eu termino aqui o preenchimento do olhinho e da unha, né? Do elefante. Aí eu vou vir agora com o pincel, eu sempre falo nele, é o 407 da Condo. Ele é um pincel line de cerdas curtas. Sempre falo ele nos meus vídeos e nas minhas lives, que é com ele que eu faço o preenchimento, né? E com ele é esse aqui, gente, ó, que eu tô falando. Ele tem as cerdas bem curtinhas. E eu vou agora com o turquesa. E com o turquesa eu vou fazer o preenchimento aqui, ó, da íris do olhinho. Faço o preenchimento e depois eu vou vir com outro tom pra gente dar um pouquinho de profundidade nessa área, tá? Eu vou vir aqui com azul petróleo e vou dar profundidade nessa área aqui, ó. Dou profundidade e vou levar a sujeirinha do pincel para o meio do olhinho, tá? Se você perceber que pegou muita tinta, aí você vai limpar seu pincel para tirar o excesso, para que não fique muito escuro no meio do olhinho. Feito isso, aí eu vou vir aqui, ó. Eu gosto sempre de misturar o cinza chumbo com o preto. Por quê? Eu não gosto de vir diretamente com o preto para fazer a pupila. Aí eu vou, preencho um pouquinho coloco um pouquinho de cinza chumbo, misturo com o preto e vou fazer o preenchimento da pupila. Pronto, feito isso, aí agora eu vou aproveitar essa mistura que eu fiz aqui com cinza chumbo e preto, aí eu vou vir contornar. Daí com a mesma mistura que eu fiz de preto com cinza chumbo, eu vou fazer aqui o contorno. Esse pincel que eu tô utilizando é o 308, número 0 da Tigre. Ele é um pincel line de cerdas naturais, cerdas de Marta Tropical. Ele é um pincel muito preciso para trabalhar, tá?
Eu sempre falo nele também, nas minhas lives e nos meus vídeos, que ele é um pincel que, se ele arrepiar as cerdas dele, ficar tortinha, a gente consegue colocar para o lugar conforme a gente molha, tá? Porque ele é cerdas naturais. Pincéis de cerda sintética, a gente tem essa dificuldade, ele não volta para o lugar se caso danifique a ponta. São pincéis muito bons de trabalhar, não resta dúvida, mas a gente tem que ter muito cuidado com ele. Aí aqui eu vou fazer o contorno do olhinho. Eu vou aproveitar e puxar 2 cíliozinhos. Não vou puxar muito porque como é para menino, né? Deixa eu puxar aqui desse lado para vocês conseguirem ver. Agora eu venho com um ponto de luz, o brilho do olhinho, né? Com branco. Aí agora, gente, eu vou vir com o cinza chumbo. Eu já diluí ele aqui, ó, tá? Tava um restinho de preto, eu misturei. O cinza chumbo, ele já é forte mesmo. Só misturei com um pouquinho de preto que tava aqui, mas você pode estar utilizando aí o cinza chumbo puro, tá? Não precisa misturar, não. Aí eu vou vir agora, eu vou fazer o contorno de todo o elefantinho. Nesse rabinho aqui eu vou fazer o preenchimento com o próprio cinza chumbo, tá, gente? Eu vou vir com o cinza chumbo puro. Aqui eu preenchi logo, mas se você quiser deixar para pintar essa parte do rabinho depois, porque tá pegando em cima da pele da perninha do ursinho, né? Aí como é escuro e a pele do ursinho ele vai ficar um pouquinho mais claro, se você quiser fazer depois também dá certo, tá bom? Para você que assim não tem costume de pintar primeiro o que é embaixo para depois pintar o que tá em cima, aí pode se atrapalhar, tá? Aí você vê aí quando você for pintar. Eu vou fazer aqui a sobrancelha também, ó. Deixa eu dar uma posição que dê pra vocês pegar, gente. Aqui. E a daqui fica escondidinha, tá? Vou pegar aqui, acho que só uma besteirinha de nada aqui, ó. Pronto. Daí agora eu vou para os balões, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Eu vou vir aqui, ó, com turquesa e vou vir com amarelo canário. Vou colocar aqui para ficar melhor. Aí aqui, ó, com amarelo canário, eu vou trabalhar aqui, gente, deixa eu limpar aqui. Eu vou trabalhar com o pincel assim, ó, a tinta no cantinho do pincel, como eu sempre falo, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, essa parte aqui, dou profundidade, esfumo, né, levando aqui, ó, um pouquinho para baixo. Aí aqui eu continuo. Essa parte aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Pego tinta no cantinho do pincel, venho aqui, ó, e dou um pouquinho de profundidade, levando aqui pra cima. Aqui é a mesma coisa, ó. Agora eu vou vir com o turquesa. Vou fazer a mesma coisa. Aqui manchou um pouquinho de amarelo. Eu não limpei meu pincel direito, acabou que manchou. Deixa eu vir com um pouquinho de branco pra tirar.
Essa parte daqui, note que eu só tô fazendo um leve contorno, tá? Eu não vou tá preenchendo muito não, porque é um efeito de transparência que vai ficar entre um balão e outro. Aí agora, gente, depois que secou um pouquinho, eu vou vir com um pouquinho de ocre-ouro. Vou fazer a mesma coisa, vou dar profundidade aqui, ó. Também é opcional, tá? Se você não quiser usar, já pode deixar desse jeito e vir só com o branco para iluminar. E com um pouquinho de azul petróleo, mas bem pouco mesmo, só esquinha mesmo aqui, ó, que eu pego na ponta do pincel e vou dar profundidade nesse também, nesse balão aqui, ó. Bem pouco mesmo, gente, porque o azul petróleo ele é muito escuro, tá? Se colocar demais, o teu trabalho vai ficar bem mais, assim, a pintura vai ficar bem mais escura, né? Aí terminada essa parte, eu vou vir com o branco e com o branco eu vou fazer a luz, vou iluminar certas áreas, né? Com o mesmo pincel que eu tô utilizando aqui, ó, no cantinho do pincel eu venho com o branco, ó. Coloco nessa parte aqui, vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Branco puro, não dilui teu branco para fazer esse tipo de acabamento, ó. Aqui também. E essa parte daqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Vou iluminar essa área daqui, tá, ó. E vou levar um pouquinho pra cima. Deixa eu aproximar um pouquinho pra vocês verem a outra parte. Ó, essa parte daqui, ó, tinta no pincel, no cantinho do pincel aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, com o branco e vou levar para o meio. Levar aqui pra cima, né, ó, tá? Pronto, terminei. O balão agora vai ser só o contorno. E para contornar, eu vou vir com o cinza chumbo novamente e vou fazer o contorno. O contorno do balão, não necessariamente você precisa contornar ele por completo, tá? Pode fazer aqueles contornos meio que falhado em algumas áreas. Dilui tua tinta quando você for fazer aí o contorno para que fique o contorno bem preciso. Tinha prestado atenção que a câmera não estava pegando nessa parte onde eu fiz o contorno, tá? Eu dei continuidade aqui, ó, desci até aqui, certo? E acabei que manchei o olhinho, tá, ó? Mas eu vou consertar, tá bom? Aí venho aqui, ó, puxo, que é o final, né? O final do cordão do balão, ó, e puxo pra cá, tá bom? Eu vou consertar aqui o olhinho e já volto
Prontinho, consertei aqui o olhinho. E agora eu termino, ó, com o lacinho daqui, né, do cordão também, ó, desse lado. Prontinho. Deixa eu baixar a imagem aqui para vocês verem melhor. E assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? O próximo vídeo eu vou pintar o ursinho, tá bom? Então, se você gostou, deixa teu like aí carinhoso, comenta aí, me diz aí o que achou e pode deixar sua sugestão aí, tá bom, gente? Eu agradeço aí de coração a todos vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais também. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!